A paz do Senhor Jesus. Nós estamos na Semana Santa. Isso não é bíblico, não está na Bíblia, faz parte da doutrina da Igreja Católica. A Bíblia não fala para comemorar a Semana Santa e nem proíbe, fica a critério de cada um. Os evangélicos não comemoram, porque a gente já relembra durante todo o ano a morte e a ressurreição de Jesus. Como nós sabemos, Jesus estava no jardim orando com os seus discípulos quando ele foi preso. Ele foi reconhecido através de um beijo de Judas, porque Judas já tinha combinado com os soldados. E os soldados vieram e levaram Jesus preso. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus já tinha avisado ele, mas ele não tinha acreditado. Ele falou, não, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Jesus falou, não, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aí, quando o galo cantou, Pedro percebeu o erro dele e chorou amargamente e se arrependeu. Na hora que Jesus foi preso e foi levado para julgamento, ele estava sozinho, todos se afastaram dele. E ele foi levado a Pilatos. E Pilatos começou a interrogar ele, e os soldados também começaram a humilhar ele, e Jesus não abriu a sua boca, ele só escutava calado. Nessa época da Páscoa era comum o rei soltar um prisioneiro que fosse da vontade do povo. Então Pilatos perguntou para o povo quem que eles queriam que soltasse, Jesus ou Barrabás. E o povo escolheu Barrabás, que era um ladrão. Até hoje o povo continua escolhendo Barrabás, né? Infelizmente. E Pilatos, ele não achava assim que Jesus era culpado, que Jesus blasfemou. Porém, para não ficar mal diante do povo, ele não tomou posição. Ele lavou as suas mãos. Quantas vezes a gente faz isso também, né? Não vou ficar nem de um lado nem do outro. Eu lavo as minhas mãos. Isso é atitude de covarde, né? A gente tem que tomar posição. E aí colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. E bateram bastante nele, o corpo dele ficou desfigurado, né? E aí ele foi para o Gólgota, onde ele seria crucificado. Provavelmente os pregos não foram colocados na mão de Jesus, tá? Porque a mão tem muita cartilagem. E se colocasse um prego, ele ia rasgar a mão e ia escapar, certamente. Então, com toda certeza, o prego foi colocado no pulso. Mas aí, para ficar mais fácil, falaram que foi nas mãos, né? E aí colocaram uma plaquinha em cima da cruz. Este é o rei dos judeus. É a inscrição INRI, né? Para poder afirmar a autoridade do rei Herodes, né? E era também uma ironia, assim, uma zombaria, vamos dizer assim. E eles blasfemavam de Jesus. Jesus passou tanta humilhação, Jesus passou tanta dor, ele foi ferido por nossas transgressões. Era nós que devíamos estar lá naquela cruz, mas Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Ele se colocou como o sacrifício do Cordeiro.
E quando estava próximo da morte dele, deram vinagre para ele, mas ele não aceitou, porque vinagre era um anestésico e ele não poderia diminuir a dor dele, ele tinha que passar por tudo aquilo. Então ele não aceitou. E depois de sofrer muito na cruz, ele clamou ao Pai: por que me abandonaste? De tudo que Jesus sofreu, a dor maior foi a de se sentir sozinho, sem a presença de Deus. Essa é a dor maior que o ser humano pode sentir. Ninguém consegue viver longe de Deus. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. E aí Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, ele morreu. E houve trevas na terra. Por que houve trevas? Porque Jesus tinha morrido. Quem anda com Jesus anda na luz. Quem não tem Jesus anda nas trevas. E o véu se rasgou de alto a baixo, o véu do templo. Por que aconteceu isso? Porque antes, naquele tempo, o sacerdote era o único que poderia entrar no templo. Tinha uma cortina bem grossa no templo, na porta do templo, do Santo dos Santos, né? E só o sacerdote é que poderia entrar lá para fazer o sacrifício. O povo não tinha acesso direto a Deus. E a partir da morte de Jesus, nós passamos a ter acesso direto com Deus. Nós podemos falar com Deus diretamente. Nós não precisamos de um sacerdote como intermediário entre nós e Deus. E aí enterraram Jesus, né? Colocaram ele na sepultura, que era numa caverna, né? Colocaram uma grande pedra em cima. E aí no sábado as pessoas ficaram esperando, né? Porque ele tinha dito que ia ressuscitar ao terceiro dia. Alguns creram, outros não, né? Mas o povo estava esperando e nós também estamos esperando. A promessa de Deus para nós é que Jesus vai voltar. E se Jesus prometeu que ia ressuscitar e realmente ressuscitou, ele vai voltar, porque as suas promessas, elas sempre são cumpridas. Deus é fiel. E nós estamos agora nessa espera de Jesus voltar. Ele vai voltar para alguns em particular, né? Vai chamar para junto dele através da morte. Mas eu creio que ele vai vir também, vai voltar à terra e todo olho verá, porque a Bíblia diz isso, né? Então o sábado é chamado sábado do advento, porque o povo estava esperando Jesus ressuscitar. E Jesus é tão bom, mas tão bom, que mesmo ali, na hora da morte, ele ainda salvou um ladrão. Ele foi pregado entre dois ladrões, né? E um creu nele e o outro não creu. O que creu foi salvo, porque a Bíblia diz: aquele que crê será salvo. Mas o outro, como não creu, ele foi condenado. Você está preparado para a volta de Jesus? Porque só vai subir com Jesus para reinar na glória aqueles que tiverem a marca de Jesus.
aqueles que tiverem em vida aceitado a Jesus. Portanto, prepare-se, porque Jesus está voltando.